Olá, amigos, boa noite. Iniciando mais uma semana, hoje, segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. E nós estamos aqui mais uma noite para as nossas reflexões. Hoje, as nossas reflexões são sobre a obra Nosso Lar de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assim, agradecemos aos amigos que sempre estão conosco, participando, e que nós possamos, de alguma sorte, aproveitar muito tudo que esta obra nos reserva. Rosângela, Júlio César, Rogério estão conosco, Jane também, chegando agora. Nós agradecemos essa companhia tão especial e temos o hábito mesmo de iniciar assim. Boa noite, Tânia, Dilza, Marcelo, vamos ver quem mais, Cazuco, Júlio, todos, Cidinha, estão conosco, são os amigos que semanalmente, Guto, conosco também, Sandra, sejam todos bem-vindos, vamos fazer a nossa prece e depois nós continuamos cumprimentando os amigos, que é sempre um prazer para nós. Pai de bondade, que a sua paz e a sua luz nos envolva, que o seu amor incomensurável, Pai, fortaleça os corações dos homens na terra, ilumine as consciências e que possamos usufruir assim do bem-estar que tanto ansiamos. Que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso modelo e guia para que a caminhada siga tranquila e em paz. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Boa noite, Marco, boa noite, Renato, Laura, sejam bem-vindos e vamos iniciar nossas reflexões. Hoje nós estamos no capítulo 33, ainda dentro do capítulo 33 da obra Nosso Lar, que tem como título Curiosas Observações. Então vamos apenas recordar um pouquinho, como gostamos de fazer mesmo. André Luiz conversava com Narcisa, já nos portais, né, de adentrar esse departamento da regeneração, as câmaras de retificação do departamento de regeneração, do Ministério de Regeneração, e eles aguardavam os samaritanos que foram resgatar criaturas nas regiões mais complicadas do umbral. E neste momento eles conversam. André Luiz tinha ficado muito assombrado com dois espíritos muito altos e luminosos que estavam próximo ao portão quando ele veio sozinho até ali. Voltou correndo conversar com Narcisa a respeito disso, porque ele ficou assustado e só então que ele soube que eram espíritos de pessoas encarnadas, mas grandiosos espíritos que, enquanto seus corpos dormiam na terra, eles estavam prestando trabalho no mundo espiritual em benefício dos mais necessitados. E ali eles ficaram então conversando quando Narcisa observou um ponto na estrada e ela identificou como uma caravana que se aproximava. Então vamos ainda boa noite a quem eu não disse, a Rosa, o Wilson, a Beth, Edith, Cida Hoffman, sejam todos bem-vindos para essa nossa noite de reflexões, sempre uma delícia estarmos juntos. Vânia, Sandra, muito bem-vindo. Nós, então, neste momento, André Luiz diz: identifiquei a caravana que avançava em nossa direção. Ele também viu, Narcisa mostrou um ponto no horizonte, dizendo: olha, eles estão se aproximando. E André Luiz aí pôde também, orientado por Narcisa na direção, observar a movimentação. Olha a surpresa de André Luiz. De repente, ouviu ladrar de cães a grande distância. E ele ficou muito surpreso. Mas o que é isso? Ele falou para Narcisa. O que é isso? E ele escutou cães latindo. E Narcisa responde a ele: os cães são auxiliares preciosos das regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. É interessante observarmos isso, animal, né? A alma animal no mundo espiritual. Fosse o princípio inteligente
colaborando com os homens no mundo espiritual, fossem criações mentais daquele habitat. Ele ouvia aquele ladrar e Narcisa diante da importância desses animais junto dos homens para o enfrentamento das dificuldades nas regiões umbralinas mais difíceis, mais densas, mais próximas da terra. Então ele diz assim, que eles eram importantes nessas regiões obscuras. A gente sabe pelas descrições que o umbral é uma região obscura, como se fossem abismos, furnas, cavernas. Então há uma obscuridade e o cão se fazia extremamente necessário, não só porque ali habitavam homens desencarnados, mas Narcisa fala em alguns seres que são verdadeiros monstros. Talvez em razão dessa informação de Narcisa, nós tenhamos observado sim várias literaturas trazendo descrições de formas, pensamentos que são verdadeiros monstros ou criaturas que perderam as características humanas do seu próprio perispírito pelo quadro em que se encontram de maldade semelhante à animalidade e acabam adquirindo, perdem a formatação humana e adquirem uma aparência mais monstruosa, mais grotesca. Então, tudo isso, Narcisa lembra André Luiz a importância dos cães para não sofrerem dificuldades. E o recadinho, ela fala da existência desses seres monstruosos, mas ela faz uma ressalva que não cabe agora descrever. É aquele cuidado de que as nossas descrições, nossas leituras, nossas visualizações impressionam a mente de forma absurda, impressionam a mente e fazem clichês mentais. E quando eles estavam ali dentro de um atendimento, manter o pensamento da forma mais suave possível era extremamente importante. Então André Luiz, além de ser uma perda de tempo ter que explicar tudo isso para ele, André Luiz poderia ficar extremamente impressionado e assim as suas vibrações seriam vibrações difíceis para aqueles pacientes que estavam chegando em quadros mais complicados. Vamos que ainda temos boa noite aqui para Betinha, Bete Assis, Ivete, Thelma, Sandra Vasconcelos, a Cláudia, Ângela, Regiane. Boa noite a todos, Deus abençoe, estejamos todos bem. Edna, que Deus nos abençoe. Cidinha falava da novela Viagem, foi a Cidinha falando, a Tânia, na novela Viagem, que passa no Viva, representa assim um umbral. Ela tem assistido os capítulos da Viagem e relembrando então a região umbralina, que com certeza na novela, tanto quanto no filme Sobre Nosso Lar, tudo foi baseado em cima desta obra que nós estamos refletindo, que é a primeira impressão que a gente tem. Mas continua então o trabalho deles e Narcisa, com esta ressalva, encerra por ali a conversa, chama alguns servos que estavam ali mais distantes e envia um deles para o interior das câmaras de retificação, que fosse até lá transmitindo avisos da chegada deles. André Luiz fixa o grupo que está chegando, eles estão próximos agora e ele observa o grupo que vem vindo. E o que ele percebe, o relato dele, como ele descreve a composição desse grupo socorrista dos samaritanos. 6 grandes carros. E nós poderíamos pensar carros de várias formas. Então, para não deixar dúvida, ele diz com formato de diligências. Então, nós vamos ver aquela diligência a cavalo, né? Que do tempo, filme de faroeste tinha muita diligência. E existiam, em alguns desses filmes, mostram até diligências grandes que servem quase como prisão, levando os bandidos. São diligências maiores, puxadas por mais animais que carregam isso. Então, é esse tipo
de informação que André Luiz passa ali. Eram 6 grandes veículos desse tipo, precedidos de uma matilha de cães alegres e barulhentos. Então, à frente da caravana desses veículos, vinha um bando de cães latindo e satisfeitos pela volta. Eram esses carros puxados por animais, que mesmo de longe me pareceram iguais aos muares terrestres, que são as mulas e os burros, né? Que são os animais usados para puxar peso, carga nas situações de roça, antigamente, de transporte. Os burros e as mulas eram o veículo de locomoção das pessoas pelas estradas mais difíceis. Assim, ele identifica esses animais iguais, ele não fala semelhantes, ele fala iguais aos muares que ele conhecia na terra. Vamos lá, mais um pessoal aqui, a Dolores dizendo que chegou atrasada. Não está atrasada, está na hora, Dolores. Chegamos bem. Terezinha, obrigado pela companhia. E aí, continua André Luiz a falar a respeito descrevendo para nós a caravana que se aproximava. Grande bando de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Então ele observou aves sobrevoando aquelas diligências, aqueles carros, e eram aves grandes, não eram aves pequenininhas, com voo bem baixo sobre os carros. E ele fica impressionado, porque elas tinham lá o seu guincho, o seu canto diferente, o seu grito, e André Luiz fica impressionado com aquilo. Boa noite, Silvia, chegando, graças a Deus. E ele pergunta então a Narcisa, a respeito disso que ele está vendo. Ele está vendo diligência puxada por animais, né, semelhante às mulas e aos burros, que são elementos que puxam peso grande, nas carroças, aqui as diligências. Ele via um bando de cães que vinham à frente, ladrando, interagindo com o meio, e via esse bando de aves sobre essas diligências, num voo baixo, fazendo um ruído que ele desconhecia. Então ele pergunta a Narcisa, onde o aeróbus? Porque afinal ele andou de aeróbus, ele se locomoveu de aeróbus. Ele imaginava que os samaritanos tinham ido a regiões distantes num aeróbus, que era um veículo que flutuava, que podia andar rapidamente, levando muitas pessoas. No entanto, eles estavam vindo por terra com um tipo de condução bem precária, né? Puxada por animais, era uma condução precária, lenta. O aeróbus era tão rápido, por que eles não usaram então o aeróbus? Onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Será que o aeróbus era um veículo limitado a um tipo de espaço aéreo? No umbral não poderia esse veículo se locomover? E a Narcisa diz que não seria possível ele ser utilizado no umbral. E ela vai explicar então para ele por que não, porque era uma questão da densidade material. Então nós vemos assim, densidade material. As camadas atmosféricas, nós temos densidades materiais diferentes, porque quanto mais próximo aqui do solo terreno, mais densa é a nossa camada. E alguma coisa que queira flutuar nesse espaço aéreo tem que ser projetado para esse tipo de densidade material e de pressão atmosférica. Quando vemos um foguete que vai sair fora da nossa atmosfera, ele é feito com outro material, outra formatação, né? Outro desenho que possa romper mais facilmente essa pressão atmosférica, essa densidade atmosférica, combustível é outro. Então a gente vê que são coisas adequadas ao meio ambiente em que se está. Por isso ela diz, no umbral aeróbus não seria possível, por causa da densidade
Ele não foi projetado para uma, vamos dizer, uma atmosfera tão densa quanto era aquela do umbral. Pode figurar, ela vai dar um exemplo, usando a água e o ar, para que ele entendesse essa questão de densidade. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Não dá para fazer o mesmo. O avião que transita na nossa atmosfera não pode transitar na massa equórea. A massa equórea, que Narcisa fala para ele, significa o mar, as águas do mar, e especialmente o mar alto, com águas muito mais caudalosas, muito mais fortes. Então, essa questão de cada um no seu lugar, cada macaco no seu galho, cada coisa é projetada com uma finalidade. Então, até nós temos hoje alguns aviões que podem flutuar na água, são hidroaviões, estão projetados para isso. Na verdade, ele não transita na água, ele pode descer, se manter na superfície e rapidamente alçar voo novamente, permanecer na superfície por causa dos flutuadores. Mas um avião de passageiros, um avião que transporta, um avião que transita aí a nossa atmosfera, não pode fazer a mesma coisa nas águas do mar. Tem que ser um outro veículo para poder fazer isso nas águas do mar. É uma questão da densidade material do ambiente em que aquele veículo vai ser utilizado. E ela continua explicando, André Luiz, poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino. Então Narcisa sabia da existência do submarino e sabia que o submarino poderia transitar dentro da massa de água, né? Submerso nessa massa de água, um submarino poderia transitar. E assim, poderia ter sido feito isso, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem usar aparelhos de transição. Aparelhos que possam andar num e no outro ambiente, porque aquele que estivesse, vamos dizer, mergulhado na psicosfera do umbral, não poderia estar em nosso lar. Então eles acharam algo que pudesse ir aos dois ambientes sem comprometimento e sem causar danos às pessoas que estavam sendo socorridas. E isso foi a carroça, o animal, né? A parelha de animal ou as parelhas que foram usadas de animais para poder fazer um transporte no meio ambiente que não agredisse nenhum nem outro, não dificultasse a movimentação nem em um nem em outro ambiente. Continua Narcisa ainda explicando a ele. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Olha, existe uma razão para que esses animais ali descritos por André Luiz, os cães principalmente, né, os cavalos que estavam ali, os moares que estavam ali, há uma razão para serem eles a colaborarem nesse resgate. Vamos ainda, boa noite a Lília, boa noite. Simone, boa noite, Mara, sejam todos bem-vindos. E André Luiz disse, mas como assim? Precisam da colaboração, eles não podem abrir mão da colaboração de um animal? Como assim? E ela vai explicar então. Os cães facilitam o trabalho, porque eles são batedores, eles vão à frente. Quando nós vemos em resgates, nas catástrofes que a gente presencia aí na face da terra, ou na caçada a bandidos, ou a drogas, nós vemos que os cães são treinados para isso e eles auxiliam e muito a descobrirem, rastreiam pessoas desaparecidas pelo faro, eles vão buscar, quer dizer, eles são fundamentais
além de que defendem as pessoas de ataques outros, então eles são ali, eles facilitam o trabalho, porque eles vão localizando aquelas pessoas para serem resgatadas, com a condição de serem resgatadas. Os cães vão à frente, vão indicando o caminho para aqueles socorristas poderem trilhar. Os muares, que são as mulas e os burros que puxam a carroça, a diligência, suportam cargas pacientemente. Eles são muito fortes e eles suportam grandes pesos e são animais calmos que, adaptados então ao trabalho, eles seguem fazendo a parte deles. Como aqueles socorristas iriam trazer 30 pessoas nos braços? Eles precisavam daqueles animais fortes para poderem movimentar. Além da força que eles têm e de terem sido domados para isso, domesticados, ensinados para isso, eles fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. O corpo do animal gera calor. O corpo do animal produz calor. Então, só daqueles homens socorristas seria muito pouco. Aqueles animais juntos, atrelados juntos, os bandos seguindo juntos, eles vão gerando calor, até pelo próprio movimento que realizam. Então, por conta disso, eles vão gerando calor no ambiente para aquelas pessoas que estão necessitadas de regiões mais frias, mais difíceis, são eles que socorrem. Deus é misericordioso e permite que mesmo que esses seres mais, para alguns, insignificantes na face da terra e sem reconhecimento, estão colaborando na obra do bem e socorrendo o elemento humano. É uma bênção. E eles estão ali, participando disso tudo. Agora ela vai explicar ainda sobre as aves, que André Luiz viu, aves grandes, de porte grande, voando baixo sobre as diligências onde estavam trazendo os pacientes. E as aves que denominamos ibis viajores são excelentes auxiliares por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Olha o trabalho dessas aves. Semelhante àquilo que os urubus fazem, de limpar os terrenos onde há corpos em decomposição, onde existem elementos em decomposição, os urubus vão lá e limpam e saneiam o ambiente, porque se toda a podridão, toda a decomposição ficasse ali, acabaria contaminando o ambiente. No entanto, eles ajudam a sanear o ambiente, como aves. A ibis é uma ave, por isso que André Luiz achou grande. Ela é da mesma família dos pelicanos, mas ela é uma cegonha, uma grande cegonha. Pesada, grande mesmo. E por isso ela está ali com um grito diferente, ela vive em região mais pantanosa. Então ela está habituada a esse, vamos dizer, a esse habitat. E ela devora. O que é o seu alimento? Do que ela se alimenta? Ela se alimenta das formas mentais, odiosas e perversas. Então os pensamentos de ódio, os pensamentos de perversidade, de maldade, como todo e qualquer pensamento, fossem os bons também, eles se concretizam. Os pensamentos são matéria. Por isso que quando a gente pensa, já pensou e criou. É a criação mental. Basta pensar que a matéria que a mente produz acaba moldando aquele pensamento. E quando são pensamentos de ódio, pensamentos de rancor, pensamentos de crueldade que as pessoas estão portadoras, ele tem uma matéria negativa, ruim, contaminada, seria a carniça para os urubus. E assim esses pensamentos são a carniça para os ibis viajores. E eles vão devorando isso daquele ambiente,
vão se alimentando disso, daquele ambiente, fazendo a limpeza da psicosfera daquele ambiente onde eles se encontram, dos locais, das furnas onde eles estão. Ele vai se alimentando então dessas formas mentais criadas pelos homens, odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas, porque eles vão pelas regiões mais escuras e vão encontrando esses elementos e vão devorando, limpando, ajudando a sanear aquele ambiente. Mas, diz Narcisa André Luiz após explicar tudo isso, no momento, o dever não comporta minudências informativas. Ela fez assim, deu um painel da razão de cada coisa que estava ali, para que a gente observe que no mundo espiritual não tem nem improviso, não tem, e nem qualquer coisa que não tenha valor e utilidade. Tudo que está ali tem valor e utilidade e cada um está dentro do seu papel. O simples animal que nós estamos vendo como um cachorro, ou um burro, ou uma ave, eles estão ali, cada um com um papel de colaboração naquela equipe. Eles são, tanto quanto qualquer outro ser humano que está ali, um elemento indispensável à equipe para sucesso no trabalho a ser realizado. Por isso são reconhecidos. Nós precisamos aprender muito para observar tudo isso e para que a gente possa, então, agradecer muito a Deus a presença desses seres dos princípios inteligentes da criação junto de nós. E ali continua, então, ela dizendo, né, o momento não é oportuno para a gente ficar aqui com minudências informativas, não é hora de aula, eles tinham que socorrer as pessoas, não dava para perder tempo, o que também para nós é importante ver, embora a gente goste, queira, a hora para tudo. E nós temos que cumprir as obrigações, cada coisa na sua hora, cada coisa no seu momento justo. Continua então Narcisa dizendo a ele, poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. A ciência estava lá, os laboratórios, os parques de experimentação e os parques de estudo. Era lá no esclarecimento que ele ia ter que se matricular para fazer um cursinho. É bem aquilo que nós somos convidados o tempo inteiro a fazer. Precisamos estudar, precisamos conhecer para entender e respeitar. As pessoas às vezes querem tudo mastigadinho, não querem ter o trabalho e querem tudo na hora que querem e no lugar em que estão. Veja bem, André Luiz estava num lugar, não era lugar para conversar sobre isso. O tempo não era suficiente para isso. Ele teria que estudar em outro momento, em outro local. Então era um esforço a mais da vontade dele para se informar a respeito de todas essas coisas. Ele que fosse procurar. Ela indicou o caminho, mas o trabalho era dele que teria que fazer logo a seguir. Então ela recomenda que ele vá ao Ministério do Esclarecimento, que lá ele vai ter um parque onde se fazem experimentações e estudos e ele vai poder ter toda a informação que ele deseja. E distribuindo ordens de serviço, porque daí já tocou para frente a tarefa, aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. Isso é muito interessante. Porque o tempo todo nós estamos falando em doentes, pessoas que estão caídas, estão abatidas, foram lá a ser resgatadas, estão em dores, em aflições, mas ela encerra dizendo que são doentes do espírito. Porque o corpo físico dessas pessoas, que poderia nem estar registrando qualquer coisa pior, já estava lá na crosta terrena,
despojado porque a morte já tinha feito a separação. Mas o corpo espiritual, que também mostrava, e se o físico não mostrava, o espiritual estava mostrando, chagas, feridas, transtornos de todo tipo. Nós vemos o próprio André Luiz no perispírito tendo a questão da úlcera, que ele tinha que fazer o tratamento, recuperar da cirurgia, estava ali no seu corpo espiritual registrado e agravado. Aquilo que lá no corpo físico fora pouco, ali no corpo espiritual de André Luiz estava agravado. Então ela explica a respeito de que são doentes do espírito, que essa doença do espírito, nós acabamos de ver lá em cima, crueldade, o ódio, os ressentimentos, as mágoas. Nós vimos ali que os ibis vão devorando porque é essa criação mental. Se isso sai da criatura e vai para o éter, numa criação mental negativa de coisas densas, pesadas e difíceis, a fonte geradora foi o espírito. A mente gerou aquilo, a consciência gerou aquilo. Então o espírito gerou aquilo. Consequentemente, o seu corpo espiritual estava contaminado com aquilo. E o corpo espiritual registra, então, dificuldades. Quem tem que ser curado? Não é só o corpo, nem o físico, nem o espiritual, porque esses a medicina pode cuidar. Esses, graças a Deus, nós temos uma medicina que pode cuidar do nosso corpo físico. Nós temos uma medicina espiritual que pode cuidar do nosso corpo espiritual. Sanando essas dores, os hospitais do mundo espiritual são para isso. Para recuperar nossos corpos espirituais, nossos perispíritos lesados por nós mesmos. Por nós mesmos. Então, o que é que tem para haver a cura real? Para acontecer uma cura real e não mais o nosso corpo espiritual refletir dores e doenças, dificuldades desse porte. Tem que se curar o espírito. E o espírito só se cura com o conhecimento, com a mudança de comportamento. Então é aquela trilogia do autoconhecimento que nós precisamos ter para fazermos a autotransformação que é necessária, e só aí que nós estamos conhecendo o que é o auto-amor, amar a si mesmo. Amar a si mesmo é cuidar-se. Às vezes a gente pensa só no cuidar-se exterior. Esse é fácil. Esse até qualquer um pode cuidar por nós. Se nós ficarmos impedidos de cuidar da nossa própria matéria, outras pessoas poderão cuidar da nossa matéria por nós. Banhar, pentear, fazer higiene, maquiar, arrumar. Outros podem fazer. Mas esse autoconhecimento somos só nós. Autotransformação, só nós. E isso é o sinônimo do auto-amor que nós temos que desenvolver. Então, Narcisa é muito clara quando ela diz, André Luiz preparava-se agora para receber novos doentes do espírito. Tudo vai ser minimizado. E é em cima da fala de Jesus. Quando alguém chegava até ele suplicar alguma ajuda, dizia, o que queres que eu faça? Qual é a sua queixa? Ah, me dói a barriga, eu não enxergo, eu não ando, eu estou com essas feridas no corpo, tá bom. Então vamos cuidar disso. Dava ali do seu magnetismo e instantaneamente os corpos se curavam. Mas qual era a recomendação de Jesus para que não mais voltasse? O que significa que aquela cura que ele fez na matéria não teria uma durabilidade para sempre, não. Poderia ter a recidiva, poderia voltar a doença. Porque ele diz, vá e não peques mais. Se você não quer ficar doente de novo, vá e mude o foco da sua vida. Porque pecare é errar o foco, errar o alvo. Então vá e mude o alvo da sua vida. É só assim que você não vai mais adoecer. Então tudo que nós possamos fazer para ajudar no processo de cura física, seja do corpo espiritual, do corpo material, sim, é válido, é caridade,
é fundamental, a ciência trabalha nisso, nós precisamos disso. Mas o que o Espiritismo tem de verdade a oferecer para curar pessoas não é isso. Isso é só coadjuvante. O principal é o conhecimento da vida, conhecimento da imortalidade, conhecimento das leis que regem a nossa vida e que vão possibilitar que façamos modificações no nosso modo de ser. É isso que ele tem a oferecer. Então nós não podemos, poder até podemos, eu costumo dizer não podemos, depois eu me corrijo. Poder, a gente pode tudo, só não deve. Então nós não devemos atrelar à casa espírita, aos grupos espíritas, apenas esses trabalhos de cura que são momentâneos, seja físico ou espiritual. É tudo momentâneo, vai ser paliativo. Se não curarmos, isso que Narciso está dizendo, o doente do espírito, é o espírito que está doente, porque ele permanece no negativismo, porque ele permanece nessas ideias de vingança, de mal viver com as criaturas. É este espírito que precisa ser curado. Livrar desses males que ele está trazendo. Esse é o compromisso maior dentro, ou deveria ser o compromisso maior dentro do Espiritismo, porque nós sabemos que somos seres imortais. Curar dos corpos é só alguma coisa passageira, mas curar a alma é para a imortalidade, é para a eternidade. Então essa é a grande tarefa. Nós podemos juntar tudo, mas o essencial é exatamente esse, de clarear as consciências, de indicar meios de que ela possa trabalhar, modificando a sua maneira, aquilo que precisa ser modificado na sua maneira de ser e intensificando aquilo que de bom já existe, que ela possa cada vez mais melhorar. Essa é a nossa função, é a função da doutrina espírita na face da terra. Foi aquilo que Jesus falou, vai, não peques mais. Faça diferente, viva de uma forma diferente. Assim, encerra-se esse capítulo 33, quando eles estavam vendo essas considerações a respeito da caravana com os assistidos. E no capítulo 34, que tem como título Com os recém-chegados do umbral. Então, chegaram e agora vão ser alojados dentro dos pavilhões que já estavam separados para eles, e a narrativa de André Luiz, ou as narrativas, serão de diálogos com esses que foram recolhidos e chegaram do umbral participando ali. André Luiz relata o seguinte, né? Estavam vindo e ele observou tudo isso e ele diz, estancaram as matilhas ao nosso lado. Parou, chegou naquela portal, parou toda a caravana, conduzida por trabalhadores de pulso firme, os cães obedientes. Isso me fez lembrar aqueles documentários que a gente vê do Alasca, onde existe o trenó puxado a cães, e como eles são obedientes à voz daquele que conduz. São capazes de estancar, são capazes de parar e silenciar. E assim aconteceu com os cães que estavam vindo naquela caravana. Daí a instantes, nos corredores da Câmara de Retificação, era só movimento, era acolhida dos doentes. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes levados ao interior sob amparo forte, não conseguiam andar. O próprio André Luiz, nós vamos dizer que ele precisou ir de maca, ele não tinha força para caminhar. Ele foi praticamente desacordado, quando ele acorda que ele vê que ele está num hospital. Ele mal viu a sua chegada. Ele estava esgotado. Então, muitos também estavam assim, os trabalhadores da Câmara de Retificação, ajudando que eles fossem acomodados nos locais que foram indicados para eles.
Narcisa Salustio, Salustio era aquele ajudante da Narcisa, né? Narcisa Salustio e outros companheiros se lançavam a lide, cheios de amor fraternal. Mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Salustio era aquele chefe da guarda, lembram-se? Que cuidava dos portões para que ninguém adentrasse. Nessa hora de recolher os doentes que foram trazidos, todos entraram a trabalhar. Narcisa, Salustio, os do corpo da guarda, mais os samaritanos e aqueles trabalhadores da própria Câmara de Retificação, era todo mundo. É como chegar num pronto-socorro, né, uma leva grande de ambulâncias para socorrer um punhado de gente de um acidente grave. Corre todo mundo para ajudar, todas as macas possíveis, cadeiras de roda, todo mundo que puder pôr a mão na massa vai socorrer para acomodar e poder atender essas pessoas. Então a mesma coisa acontece no mundo espiritual. O processo é o mesmo. E ali estão todos eles prontos. André Luiz continua sua narrativa dizendo: alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros reclamavam em altas vozes. Também é assim. O ser humano é assim. Quando algo acontece desse tipo e os socorristas chegam, tem aqueles que verdadeiramente estão ali mais humildes, mais resignados, cordatos no tipo de atendimento no tipo de atendimento que está sendo oferecido. Mas tem aqueles que brigam, que exigem, que xingam, que não concordam e até que não querem. Então a gente vê de tudo. E no mundo espiritual não é diferente. Pessoas são pessoas, quer encarnadas ou quer desencarnadas. A Ângela está colocando uma nota dizendo: estou lendo o livro Mensageiro, parece Nosso Lar. Eu acredito que ela está lendo o Mensageiros, e nós vamos ver que a questão vai ser do André Luiz mesmo. Então, por conta disso, é que as coisas são bem semelhantes, porque são os socorros que ele está indo prestar neste ou naquele lugar. Cidinha está nos dizendo que travou, mas para nós aqui está tudo ok. Então, aguardemos, paciência, né? Fazer o quê? Voltemos então às reflexões que André Luiz está fazendo, observando todo aquele movimento a respeito das pessoas, algumas resignadas e humildes, aceitando cordatamente tudo que está sendo oferecido, e outras daquelas teimosas, briguentas, orgulhosas, que reclamam de tudo e xingam a todo mundo. Igualmente no trabalho, notei que uma velhota procurava descer do último carro, com muita dificuldade. Então ele observou, porque ele estava ali também ajudando, e observou que no último carro de transporte daqueles que foram recolhidos, uma senhora tentava descer do carro, mas estava com dificuldade. Então ele diz o seguinte, né, que observando, a senhora enxergou André Luiz, exclamou ali: tenha piedade, meu filho, ajude-me por amor de Deus, porque o André Luiz ficou olhando e não teve iniciativa, e ela é que pediu. Ela pediu a ajuda dele para que ela pudesse descer, e ele então se aproximou da senhora, e ela, muito crédula, benzendo-se, né, persignando-se, benzendo o tempo inteiro, dizia: cruzes, cruzes, graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Então, quando ela usa essa expressão, ela faz persignação, sinal da cruz, e fala de purgatório, você sabe que ela é uma pessoa que praticava o catolicismo como religião quando encarnada, porque o catolicismo tem céu, inferno e purgatório como regiões espirituais desse mundo invisível aos nossos olhos. Portanto, ela diz:
cruzes, cruze, e faz o sinal da cruz e diz, escapei, por causa da misericórdia divina, escapei mesmo do purgatório. Então ela sabia que estava numa região, ela entendia da religião que tinha abraçado, não era o céu de delícias, não era o inferno de torturas, mas era um lugar de escuridão, de dor, de aflição, que ela entendia ser o purgatório. E é interessante que Kardec, no livro O Livro dos Espíritos, se não me engano a questão é 1010 ou 1009, ele pergunta o que é o purgatório. Porque ele tinha uma formação católica e uma formação protestante como religião. E ele pergunta aos espíritos sobre o purgatório. E os espíritos dizem que o purgatório é aqui, é o nosso solo terreno. Nós estamos aqui purgando as nossas dificuldades, limpando. Por isso, a crosta terrena é essa constante convulsão, dificuldade, pessoas sofrendo. Então, estamos aqui limpando, limpando e limpando. É o nosso purgatório. E ali ele, então, ela diz a ele, né? Afastei-me, graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam! Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Então ela relatava uma perseguição que sofrera naquele ambiente de espíritos trevosos, difíceis, aqueles, como nós vimos, monstruosos, e ela diz, os anjos do Senhor sempre chegaram. Quer dizer, alguns espíritos bons chegavam próximo a ela e afastavam esses que a perturbavam naquele momento. André Luiz, então, ajudou a descer e a curiosidade, e ele foi recomendado que não se prendesse tanto à curiosidade. A curiosidade, pela primeira vez, ele ouvia referência a inferno e purgatório, porque ela falou que inferno, purgatório, anjos, ela usou todas essas expressões. E isso despertou a curiosidade dele, partindo de uma boca que me parecia calma e ajuizada, como uma senhorinha, com aparência calma, com uma aparência ajuizada, com uma voz talvez mansa, porque ele fala da boca que me parecia calma e ajuizada, fala da pessoa. Como esta mulher poderia estar falando de inferno e purgatório, de ter vivido nessas condições? Ele ficou curioso para saber disso. E assim, ele então questiona ela, provocando, e o diálogo, e um tempo perdido, porque eles estavam em socorro. Vem assim de tão longe, porque ele, inferno, purgatório, devia estar lá, do outro lado do mundo. E ela então, ele pergunta, mas a senhora está vindo de tão longe assim, né, do outro lado da história, vindo para cá? Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, esquecendo por completo as sábias palavras de Dona Laura, mãe de Lísias, porque ele puxou conversa. Como ele fazia no consultório com os seus pacientes, afetando ares de interesse naquilo que eles pudessem dizer, então provocou ali alguma fala daquela senhora, um tempo precioso que não era para isso, esquecendo o recado que Dona Laura espelhou, olha, é o mínimo, não se prenda à curiosidade, não se deixe levar, tem tarefa, tem o que aprender. A pobre criatura então começou a explicar, porque só dá a chance, né? Deu a chance, começa a explicação toda. Aí tem que contar a novela inteira para ele. E ela então começou a explicar a ele que ela vinha de grande distância. Fui na terra, meu filho, uma mulher de muitos bons costumes. Veja que ela vai lá desde quando encarnada para contar de onde ela vinha, contar a sua vida. Ela voltou na história lá de quando estava encarnada. Então fui na terra uma mulher de muitos bons costumes. Ela significava que ela tinha sido educada aos moldes da época.
E fiz muita caridade. Era a afirmativa dela. Fiz muita caridade. Rezei incessantemente como sincera devota. Então ela fez caridade, ela fazia oração, como preconizava a igreja à sua época, tudo de acordo, que aparentemente era uma boa senhora, educada, caridosa e ainda de fé ali demonstrada a todo tempo. Esses quesitos davam a ela um crédito de criatura muito boa, mas nós vimos que ela não estava num lugar tão bom, então alguma coisa havia de errado na sua história. Mas, né? Aí tem um mas. Quem pode com as artes de Satanás? Porque a questão de errarmos é sempre jogar a culpa no outro. E se não tiver ninguém encarnado para a gente jogar a culpa, vai para o demônio mesmo. Fui tentada pelo demônio, pelo Satanás, pelos obsessores, pelos espíritos malignos. É essa. Não assumimos a própria culpa, mas né, ela era tão boa, rezava, fazia caridade, foi muito bem educada, mas quem pode com as artes de Satanás? Tentação. Ela foi tentada. Ao sair do mundo, ela tinha consciência da morte. Porque ela diz, ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos, que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. Vamos lembrar uma cena do filme Ghost, quando aquele assassino morre, né? Há um acidente com a janela, os vidros se rompem, atingem e matam aquele homem. E o que acontece no instante em que há a morte física dele? Imediatamente, quando ele vai sair do corpo físico, aquelas formas escuras, a cena retratou assim, o envolvem num torvelinho e o levam. Naquele filme é assim que está registrado. O envolve e o levam. E foi o que aconteceu com essa senhora, que era tão boa, tão educada, tão caridosa, tão fiel, né? Tinha tudo de bom, mas o Satanás tentou. E por conta das coisas que ela fez pondo nas costas do Satanás, ela mereceu essa companhia. A Tânia disse assim, a carne é fraca. Sim, né? A culpa vai para o outro sempre. Então, ela diz ali que ela foi cercada por seres monstruosos, que a arrebataram em verdadeiro torvelinho, tomaram conta do caminho dela, levaram, conduziram para onde quiseram. A princípio, implorei proteção dos anjos celestes. Ela era uma mulher de fé, naquela confusão com aqueles seres horrorosos, o que ela fez? Reza. Que é aquilo, quando vê fantasma, tá com medo, reza. É sempre assim, que nós aprendemos isso quando crianças, né? Se tinha sonho feio, pesadelo, reza. Então, era sempre a fé, que era a nossa força para fazermos, retomarmos o nosso ponto de equilíbrio. Então, ela diz que a princípio, ela recorreu aos anjos, para poder se safar, né? E na sequência, diz ela, a André Luiz, os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada. Ela foi literalmente aprisionada por eles. Por eles, não teve conversa, nem rezando para os anjos. No princípio, ela fez suas orações, ela rezou sim, mas não adiantou. Ela ficou prisioneira daqueles seres horrorosos, daqueles seres malignos. Ela entendia que eram seres malignos, então assim, que os espíritos diabólicos, porque era a imagem do diabo que ela tinha na cabeça, né? Baseado talvez nesses quadros que a gente via antigamente nas igrejas, o demônio era mostrado ali perto do confessionário, que era para as pessoas se arrependerem mesmo do que tinham feito, para não ir para o caldeirãozinho
de óleo fervendo e ser cutucado. Então isto acontecia. E ela viu-se prisioneira destes seres, prisioneira, em algum lugar ela estava então aprisionada. Por isso que nós dissemos que na região umbralina, então, nós vamos ver a questão das furnas, são locais de prisão mesmo, onde as pessoas estão ali trancadas. Ela ficou enclausurada, mas eu não perdia a esperança de ser libertada de um momento para outro, ainda assim. E isso é um louvor para ela, porque ela não desistiu da fé, da confiança em Deus. Mesmo com tudo isso que estava acontecendo a ela manteve-se firme na confiança, na fé, e porque mas a razão que ela tinha, a certeza de que seria atendida, não era uma fé pura e simples, que Deus é o Pai, que Deus olha por todos, que aquele sofrimento teria fim, que os bons amigos espirituais poderiam acudi-la, que os anjos dos céus viriam recebê-la. Não era esta informação. Ela tinha certeza porque deixei uns dinheiros para celebração de missas mensais para o meu descanso. Então ela estava confiante que ela seria ajudada porque ela já tinha pago a ajuda. Ela deixou dinheiro para que mensalmente fosse celebrada a missa em seu benefício, que ela tivesse um bom descanso. Então ela tinha certeza que ela seria atendida, ela pagou. Ela comprou o direito de atendimento e assim ela tinha essa certeza. André Luiz, atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti. É interessante ele falar dele desta forma. Atendendo a impulsos viciosos de perseguir assunto que não diz respeito à nossa vida. E nós fazemos muito disso. É um vício da humanidade. Querer saber, buscar saber da vida do outro e assuntos que não tem a ver com a gente, o que interessa a vida da mulher para ele, com todos esses detalhes. Não interessaria em nada. No entanto, a curiosidade é danada e ele é viciado em querer saber. É a tal da fofoca, as candinhas da vida. Nós temos esse hábito. Nós, seres humanos, aqui encarnados, temos o hábito de querer saber um pouco mais. Um pouco mais. E assim, ele vai então, obedecendo a esse impulso, ele diz a ela, como são interessantes suas observações. Aí que ela se agradou mais ainda, ele estava interessado na história. Mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Ora, se a senhora pagou para que fizessem missas, para que a senhora tivesse um bom descanso, se a senhora foi tão boa, caridosa, né, de todas as formas, uma pessoa de fé, a senhora não procurou saber o que está errado, mandaram para o endereço errado? Será que foi para o lado errado dessa história? Alguém errou na determinação da sua direção? Como que a senhora foi parar lá, né? Foi naquelas estranhas paragens? Absolutamente não. E fez o sinal da cruz, não queria nem saber. Por que ela ia querer saber? A senhora não procurou saber? Por que se demorou tanto lá? Não, absolutamente não. E se benzeu porque já estava livre mesmo e achando que fora atendida pelas orações que ela pagou. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Então ela achava que isso era o suficiente para que ela merecesse o socorro que estava tendo. Quando na terra, ela procurou ser uma boa cristã, uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Mais uma vez ela quer se justificar. Mais um pouquinho, mais um minuto ela quer se justificar, né? E aí ela está dizendo, então, sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Quer dizer, pecados eu também tive, como todos têm, eu também tive. Era essa
a ótica que ela tinha a respeito, né, do assunto ali para contar para André Luiz, então. Meus escravos agora começa a clarear a vida. Por enquanto ela tinha sido boa, caridosa, mulher de fé, bem educada e tinha deixado paga a salvação, né? A ajuda que ela queria de todo mundo. Então ela diz a ele: meus escravos. Por aí nós vemos que ela está numa época de fazenda de escravos. Então seria nosso século XIX, provavelmente, aqui, né, no Brasil, as fazendas que usavam mão de obra escrava. Meus escravos provocavam rixas e contendas. Então tinham lá os escravos brigões, aqueles escravos que se desentendiam ou que se rebelavam contra as regras da fazenda que o feitor colocava. E embora a fortuna me proporcionasse vida calma, porque ela era rica, não precisava pensar em nada, ela estava com o futuro garantido. Quer dizer, a fortuna garantia uma vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Agora começa a razão. Porque ela tinha tudo de bom para ser boa. Ela tinha fé, ela tinha o dinheiro, ela tinha a casa, ela tinha o poder, ela tinha a caridade, ela tinha a religião. No entanto, ela costumava aplicar a disciplina nesses escravos que não pautavam na vida o mesmo caminho que ela. Gente, me perdoe, agora que eu olhei nossa hora, já atravessamos o nosso horário. Me perdoem, mas eu vivo pedindo perdão para vocês por conta disso. Porque a gente embala nessas coisas de André Luiz. E vai esclarecendo. Então nós vamos deixar a continuidade dessa conversa de André Luiz para a semana que vem. Com essa senhora que ele está socorrendo e entendendo a razão pela qual ela foi parar num lugar tão triste e que agora estava sendo resgatada daquele ambiente. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com o nosso livro dos médiuns, continuando ainda a falar sobre as reuniões espíritas, as primeiras casas espíritas e as reuniões espíritas. No mais, agradecemos muito a companhia, são muitos amigos, alguns eu não disse o nome, Beth, eu não disse o nome, são muitos que chegaram aqui conosco, Carol, Mauro, esses amigos eu não tinha cumprimentado, Jaqueline, Lourdes, mas eu agradeço muito a companhia de vocês, porque Silvia, porque é sempre bom. E vamos encerrar nossa noite pedindo muito, né? Pela paz, pela saúde, pelo bem, pedindo aos amigos espirituais força para que os encarnados consigam superar todas as dificuldades momentâneas que estamos vivendo. E assim, quem sabe, refletindo um pouco mais, a gente começa a mudar. Faça essa autoavaliação para a autotransformação em nome do alto amor que precisamos desenvolver em nós mesmos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Perdão, vamos voltar aqui então. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos.
ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará que nossas almas se tornem um espelho onde se possa refletir a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e que amanhã possamos estar juntos novamente. Muita paz, muita luz e tranquilidade. Boa noite a todos os amigos. Até amanhã.